Gestante pode fazer CrossFit? Nesse vídeo eu conto tudo o que eu sei sobre atividade física e gestação. Oi, eu sou a Lê. Nesse canal aqui eu falo sobre CrossFit, sobre treino, sobre atividade física em geral. E falo também um pouquinho sobre empreendedorismo relacionados aí a ter o seu próprio negócio na área de educação física. Desde o final de 2013 eu tenho meu negócio, meu próprio negócio, o CrossFit Pinheiros. E desde então eu vou dividindo aí informações sobre treinos, sobre exercícios e sobre empreendedorismo também. Uma dúvida que aparece bastante é se grávidas podem fazer CrossFit, pois um dos maiores medos aí é sempre perder o bebê. O que a gente tem de cientificamente verificado é que não existe aí uma relação direta entre exercício físico e aborto. Dizer que o exercício provoca aborto não é algo muito correto, não é algo muito verdadeiro. Mas você pode pensar, mas eu conheço mulheres que tiveram sangramento depois da atividade física, né, e perderam o bebê. O que a gente sabe é que muito provavelmente, se elas não tivessem feito atividade física, elas teriam sangramento de qualquer jeito, né? Porque não, é normal, né, você ter esses sangramentos aí. Aliás, normal não. Talvez o termo correto seria comum. É comum você ter um sangramento aí, ou a gestante ter um sangramento, né, nos primeiros 3 meses aí de gestação. Então, por isso que normalmente você ouve falar o obstetra, o médico, alguém fala assim, não, o pessoal recomenda que você não espalhe muito a informação de que tá grávida e tal antes de 3 meses, porque a chance de ter um sangramento, então um aborto é muito grande, tá? Tá, mas e aí? Grávida pode ou não pode fazer CrossFit? Bom, na verdade não sou eu que posso te dar essa resposta aí, né? Porque isso varia de mulher para mulher, de gestante para gestante. Quem precisa liberar a prática de atividade física é o obstetra, é o médico que vai poder avaliar se você pode ou não praticar CrossFit ou qualquer outra atividade física. Digamos que o médico tenha liberado a atividade física, só que às vezes, ou muitas vezes, o médico não tem a noção exata de como funciona cada atividade física, né? Então é importante a gente tomar alguns cuidados aí em atividade física no geral. As recomendações aí em relação a exercício gestante, né, é que você mantenha aí uma intensidade entre 50% e 70% da frequência cardíaca de reserva. E o que é essa frequência cardíaca de reserva? Bom, a frequência cardíaca de reserva é a diferença entre a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca de repouso. Ah, mas eu não sei minha frequência cardíaca máxima. Se você nunca fez aí um teste de esforço, você pode usar aquela fórmula tradicional lá de 220 menos a sua idade. Então, pega lá 220, digamos que você tem aí 25 anos. 25 de 220 vai ficar 195. Então você pega lá 195 e subtrai a sua frequência cardíaca de repouso. Você vai ter a sua frequência máxima ali de reserva, sua frequência máxima não, sua frequência cardíaca de reserva. E aí você vai ter que calcular ali entre 55% e 70% dessa frequência aí para você ter uma atividade física, tá bom? Outros cuidados que você vai precisar ter: evitar treino muito longo, então mais de 30 minutos de atividade ali contínua não é muito legal. Tomar muito cuidado com a hipertermia, então elevar muito a temperatura corporal também não é muito bom. Tomar cuidado com umidade muito elevada, porque aí isso faz com que a temperatura corporal também suba, então toma cuidado aí. Evitar cargas muito altas, evitar a valsávia, que é aquela respiração que às vezes a gente faz para fazer levantamento de peso, então aquela lá que você põe lá, prende a respiração, faz o movimento e depois solta o ar, tá? Então evitar isso. Toma muito cuidado com o alongamento, porque com a gestação você tem uma liberação aí de hormônios que facilitam o aumento da flexibilidade, né? E aí se você forçar muito a flexibilidade, você pode causar algumas frouxidões ali nas articulações e tudo mais, e essas frouxidões podem se manter pós-gestação. Então de repente você pode ter problemas ali de articulação, problemas de uma mobilidade excessiva para o treino, tá? Então se você já é muito flexível, então evita um pouco o alongamento ou não exagera muito o alongamento,
porque apesar de parecer que vai ser interessante você melhorar o teu alongamento, às vezes não é muito interessante para o treino, porque muito alongamento gera mais gasto energético para você fazer alguns movimentos. Então, se você tem, por exemplo, muita flexibilidade de perna, né, para fazer abertura de espacate, por exemplo, a hora que você vai fazer tipo um split clean and jerk, a hora que você afasta as pernas, você tem que fazer uma força muito maior para segurar os seus pés na posição em relação a pessoas que não têm tanta flexibilidade. Ele não vai precisar fazer força para segurar o músculo, segurar a articulação num lugar para ele não ir mais. Então, nesse sentido aí, que acaba gastando mais energia. Tomar muito cuidado também com a atividade física, se é, por exemplo, a segunda gestação, e na primeira gestação você teve um parto que assim foi muito fácil, foi sem dor nenhuma, foi super tranquilo, foi rapidinho para sair. Por quê? Você também tem, pode ser que você tenha ali uma facilidade ali, de repente fazendo força, treinando, pode ser que você provoque ali, né? Então não é legal também. Então toma cuidado, consulta o médico ali. Durante o treino, você também pode, se você não tem acesso à frequência cardíaca, não tem como ficar contando e tudo, você pode usar aquela escala de Borg, né, que é a escala de percepção subjetiva de esforço. A escala de Borg vai de 6 a 20, então 6 é repouso, 20 é um exercício extenuante. Então você pode manter ali, né, pensando nessa proporção ali, entre 12 e 14 ali de intensidade, tá? Mais ou menos no meio ali. Então, algo que você seja confortável, mas sinta que esteja treinando. Tá? Fica muito atento, assim, você pode gostar muito de treino, mas se o médico não permitir você treinar, não desobedeça. Por quê? Um dos piores problemas que pode acontecer aí, por exemplo, é a pré-eclâmpsia. Então, de repente, se você tiver com essa condição e você treina, você pode piorar isso, e é o pior dos piores, porque pode ser que tenha o óbito do feto, o óbito da mãe, né? Ou um ou outro, ou dos dois. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. O que você precisa ficar na cabeça ali é que o exercício físico na gestação traz benefícios para a mãe. O bebê não se beneficia. Então, de repente, treinar CrossFit na gestação, será que vale a pena? Será que não vale? Pensa aí, de repente, né, se a prioridade é você ser mãe, ter um bebê, de repente muda de atividade física, né? Faz uma outra atividade física que não é tão intensa, você não corre tanto risco de passar daqueles cuidados que eu falei, né? De fazer uma atividade física muito prolongada, ou fazer força, ou qualquer coisa nesse sentido. O CrossFit é muito fácil da gente fazer tudo isso, né? É muito fácil da frequência cardíaca subir muito, então a gente tem que ficar se controlando. Então, de repente, às vezes, troca aí a atividade física no período da gestação e depois você volta, né? Não vai ser o fim do mundo ali, você ficar alguns meses sem entrar na CrossFit, né? 9 meses no máximo, tá? Ou até, de repente, ficar sem treinar, dá um tempo pra mãe, pra gestante aí, bom? E aí, último ponto aí, se você teve a gestação, nasceu, tudo bem, quando é que você pode voltar? Se você tiver parto normal, em 30 dias já é possível voltar para a atividade física. Lógico que você vai ter que respeitar aquela progressão natural, né? Depois de uma gestação, se você treinou um pouquinho, ou parou de treinar, ou às vezes no mês do nascimento ali já deu uma diminuída no ritmo de treino e tudo. Então, tem que lembrar que você tem que voltar ali como se fosse iniciante, vai de pouquinho em pouquinho, não vai querer botar as cargas que colocava ou a intensidade que colocava. Volta devagarzinho e vai ganhando isso de pouquinho em pouquinho. Falei do parto normal, mas se você tiver feito uma cesariana, aí demora um pouquinho mais, né? Demora uns 45 dias. Por quê? Porque normalmente é uma cirurgia, né? Você corta ali na parede do músculo abdominal, do reto abdominal, e aí até recuperar mesmo, até as fibras lá se ajustarem tudo, demora 45 dias. Bom, pessoal, então é isso aí. Isso aí é tudo que eu sei aí sobre gestação e treino e CrossFit.
Se você curtiu o tema, joinha que me ajuda aí. Como sempre, se você tiver alguma dúvida aí sobre treino, atividade física ou sugestão de tema aí, escreve nos comentários. De repente vira aí mais um vídeo aí